Olá, eu sou a Catarina Cristine. Este é o devocional Luz do Mundo, o devocional dos profissionais de saúde. Hoje é dia 1º de janeiro e, junto com o início deste novo ano, iniciamos também uma jornada diária de renovação. Eu decidi criar este espaço para que nós, que cuidamos de tantas vidas, possamos também ser cuidados e abastecidos pela fonte divina. Neste ano que começa, o meu desejo é que cada mensagem fortaleça sua vocação e traga o descanso que o seu coração precisa. Afinal, Deus é a luz do mundo e Ele quer te usar para iluminar o dia de hoje. Vamos meditar em Mateus capítulo 9, do versículo 10 ao 13. Estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e comeram com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mas vão aprender o que significa: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. A reflexão que esse texto me traz é que essa cena descrita por Mateus é de um profundo contraste. De um lado, nós temos Jesus, que é a encarnação da pureza, e do outro lado, nós temos os publicanos, odiados por colaborarem com Roma, e os pecadores, que eram os marginais sociais. Todos eles se sentavam à mesma mesa. E a crítica dos fariseus, que se viam como saudáveis, justos aos seus próprios olhos, revela a soberba de quem ainda se acha autossuficiente. E, infelizmente, ainda há muitos profissionais de saúde que são como os fariseus. E é nesse contexto que Jesus diz a frase que, para mim, soa tão poderosamente aos ouvidos. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E para nós, profissionais de saúde, essa verdade atua em dois níveis que são essenciais. O primeiro é a misericórdia sobre a medicina. No versículo 13, nos lembra que Deus valoriza a misericórdia em si. E no nosso trabalho, nós somos chamados a ir além de um protocolo, além de um diagnóstico. Porque o que o paciente mais precisa, muitas vezes, não é da nossa técnica, mas sim da nossa compaixão e humanidade, que é a misericórdia que reflete o coração de Deus. A nossa maior obra em nosso trabalho é tratar uma pessoa, o nosso paciente, com dignidade, aquela dignidade que o Criador a deu. E o segundo aspecto que precisamos refletir, que é uma verdade essencial para nós profissionais de saúde, é o reconhecimento da limitação humana. Jesus usou o termo médico como uma analogia para ele mesmo. O grande médico da alma foi Jesus. E isso nos convida a termos mais humildade e dependermos dele, da força dele, da presença dele no nosso trabalho. Porque, embora nós sejamos instrumentos valiosos na mão de Deus para tratar a doença física, ainda assim nós somos incapazes de curar a enfermidade fundamental da alma humana, que é o pecado e a separação de Deus. Mas nós podemos trazer a face de Jesus para o nosso trabalho, nós podemos transparecer a essência de Deus para os nossos pacientes. A nossa formação e o nosso conhecimento são importantes demais, mas eles só se tornam verdadeiramente a luz do mundo quando nós reconhecemos os nossos próprios limites e conseguimos apontar para o único que pode trazer a cura eterna para os nossos pacientes. Nós estamos na linha de frente dos doentes do corpo. Não podemos nos encher de soberba
pela nossa capacidade de curar e nem se desesperar pela incapacidade de salvar uma vida em alguns momentos. Mas nós devemos ser o canal de misericórdia. E por meio do nosso serviço, nós devemos demonstrar a graça daquele que é o único médico de todos, que todos precisam, inclusive eu, inclusive você também, tanto quanto os nossos pacientes. E para meditar nessa mensagem de hoje, eu quero deixar duas reflexões para você. A primeira é: onde em seu dia hoje você pode trocar o sacrifício pela misericórdia? Ou seja, como você pode trocar cumprir uma simples tarefa de forma fria por uma tarefa que carrega cuidado, humanidade e a compaixão com a misericórdia de Deus. A outra reflexão é: em que área da sua vida espiritual e profissional você ainda tem agido como um fariseu, com toda aquela soberba? Reflita nisso e comece a agir deixando isso de lado, sendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais cheia de Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, grande médico da alma, obrigada, Senhor, por me revelar o verdadeiro significado da tua vinda. Me ajuda a ir e aprender o que significa desejar misericórdia. Que a minha prática profissional seja movida por compaixão, Senhor, refletindo o teu amor pelos doentes, pelos fracos, pelos pecadores. Que eu seja, Deus, um instrumento de cura física, um testemunho silencioso da tua capacidade, do teu poder de curar o corpo e a alma. E que o meu serviço hoje, Jesus, seja um ato de misericórdia que glorifiquem, honrem e louvem o teu nome, Jesus. Amém. Agora vá e ilumine o mundo hoje. Para continuar alimentando a sua fé, acompanhe o Devocional Luz do Mundo no Instagram, YouTube, TikTok e Spotify. E se essa mensagem foi o fôlego que você precisava, compartilhe com alguém que também precisa deste renovo. Até amanhã!